Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesta aula nós vamos começar a aprender sobre o transceiver WTR, transceiver de radiofrequência. Pois bem, na folha que pertence para o setor de radiofrequência, nós vamos encontrar geralmente um componente que estará escrito assim, WTR ou TCRV ou TRCV. Isto está se referindo aos transceiver. Em outros vocês podem encontrar também RFIC, Circuito Integrado de Radiofrequência. Mas quem é? Está louco? Então está se referindo ao transceiver. Quem é o transceiver? Resumo para vocês nunca mais esquecerem. O transceiver nada mais é do que um intermediador. É como se fosse um tradutor no bloco de radiofrequência que pega uma fala de algum setor, traduz para que um outro bloco compreenda. Esse é o trabalho do transceiver, trabalho de ser um tradutor. Como exemplo, pegaria as informações de forma direta e indireta dos amplificadores de sinais, pegaria essas frequências de trabalho, tudo que está se passando por ali, e então converteria essa informação para uma linguagem que a CPU de radiofrequência entenda. E também quando a CPU de radiofrequência vai executar algo entre enviar o comando a transceiver para que transceiver consiga fazer a transação entre baseband e amplificadores de sinais, ele consiga também. Então, transceiver nada mais é do que um tradutor, o intermediador, que fica pegando o que está aqui, jogando para cá, pegando o que está aqui, convertendo e jogando para o outro lado. Então, se o transceiver falhar, já não teremos bloco de radiofrequência funcional. Chip conecta, o chip no celular reconhece o chip que foi conectado, claro, Oi, TIM Vivo, mas sinal de rede não teremos, porque transceiver está bloqueado o trabalho dele. Logo, vamos ter aquela marcação da bolinha taxada que muitos conhecem, somente chamadas de emergência, algumas etapas podem ficar marcando sem serviço e por aí vai. São falhas características de transceiver. E o transceiver, para trabalhar, conta com várias tensões de alimentações. Essas tensões de alimentações que o transceiver recebe é para alimentar diversos blocos da parte de trabalho do mesmo transceiver. Agora, além das tensões de alimentações, ele também precisa de linhas de barramentos de comunicações com a CPU. Então o transceiver está cheio de linhas que vai do transceiver para a CPU de radiofrequência que está acoplado junto à CPU principal. Precisamos garantir que todas as tensões de alimentações estejam presentes para o transceiver trabalhar. E essas tensões de alimentações são mais conhecidas como tensões secundárias. Só estarão presentes no transceiver depois de pulsar a chave power por algum momento. Essas 99,9% não precisa ter chip conectado. As tensões aparecem por um momento, como estamos estudando, várias tensões de vários setores aparecem sem tela conectada, sem câmera conectada, sem alto-falante conectado. Por algum momento aparecem, mas podem sumir porque não encontram os seus respectivos periféricos e etc. soldados ou interligados nessa placa para continuar o seu funcionamento. Então o que vamos fazer? Passar a compreender os famosos transceiver. Então aqui está um bloco de transceiver, muitas linhas que vamos aprender a interpretar. O transceiver está recebendo tensões de alimentações secundárias. O transceiver tem comunicações de recepção e transmissão. Temos linhas que estão interligados, por exemplo, a filtros de frequências. Há também amplificadores. E dentre tantos outros lados que vamos aprender agora, se uma dessas portas falhar, já teremos algo falhando no bloco de RF. Por isso que é importante a gente passar a compreender
e poder distinguir entre o que falha no setor de radiofrequência. Tem o sinal da Vivo, mas não tem o da Claro, não tem o da Oi, não tem o da TIM. Então, vou por esse componente. Não tem o sinal de nenhuma das operadoras, não encosto nesses componentes e vou por esses. Tenho somente chamadas de emergência, sinal taxado, vou por esses outros caminhos. Não tenho tensões de alimentações, então sigo por esse. Então, o transceiver tem comunicações de receber tensões de alimentações, falar com CPU, interligações com filtros de frequências e os próprios amplificadores de sinais. Falaremos primeiro das tensões de alimentações que o transceiver precisa para trabalhar. Na parte de cima, parte de arriba, nós contamos com as tensões de alimentações 1, VRF, tensão para radiofrequência GNSS de 1.1. Precisamos de uma tensão de 1.1 volts secundário quando aparece, professor, após pulsar a chave power por algum momento, passa pela L1046 que temos que garantir que não está caída da placa ou aberto o seu filamento interno. 1.1 volts de um lado, 1.1 volts do outro lado. Localizamos o último componente dessa linha mais próximo do nosso transceiver e garantimos que apareceu 1.1 volts. Apareceu? Vamos para a segunda tensão de alimentação. Chama-se VRF GNSS de 1.8, ou seja, essa linha administra uma tensão de alimentação de 1.8 proveniente de algum lado para alimentar o transceiver, o WTR. Essa 1.8 também aparece depois de pulsarmos a chave power em algum momento. Temos em série a L1045, garantir que o filamento interno não está aberto, que não está caída da placa, etc. Tem 1.8 de 1 volt de um lado, 1.8 volts do outro lado. Temos também, para enfrentar, uma resistência R1013 de 51 ohms. Essa resistência deve ser medida com o multímetro na escala ohm, ohmímetro. Logo após, garantimos que há 1.8 volts alimentando o nosso transceiver. Terceira tensão de alimentação está vindo aqui. Vejam que nós só temos apenas um capacitor, conhecido como C1102 de 470 nanofarad. Essa linha vem, está interligada aqui dentro do próprio transceiver. E essa linha tem o nome de DVDD10, significa tensão ajustada por alguém digital, para um bloco digital, 10, que é igual a 1.0, ou seja, uma tensão de 1 volt. Esse capacitor se carrega, armazena uma tensão de 1 volt para fornecer ao circuito conforme a sua necessidade. Por isso que eu só tenho essa interligação a esse único capacitor. Agora já sei das minhas 3 primeiras tensões de alimentações que surgem depois de eu pulsar uma chave power para o transceiver trabalhar. Após essas alimentações, eu tenho a de número 4, VRF, tensão para radiofrequência VDD, tensão ajustada por alguém de 1.8 volts. Garanto sobre o C1103 que eu tenho 1.8 volts de alimentação. Como se não bastasse, a quinta tensão de alimentação para o transceiver trabalhar, VRF, tensão para radiofrequência RX, recepção de quanto? 1.2 volts. Então, blocos específicos que cuidam da parte de recepção estarão trabalhando nesse campo de 1.2. Localizo um componente nessa linha, pulso a chave power e espero. Tum! De repente vai aparecer 1.2 volts. Logo após, nós temos outra alimentação de 1.2 RXLO. Localizo um desses componentes por essas linhas e garanto que há 1.2 volts presente. Temos também 1.2 volts que aparecer para TRX. TRX significa linhas que vai alimentar blocos de transmissões e recepções. Aparece quanto, professor? 1.2. Escolha um componente nessa linha, pode ser o C1090 e garanta após pulsar a chave power 1.2 volts. E temos as outras duas tensões de alimentações, VRF TRX 1P8
e VRF-TX2LO, transmissor 2 de 1.8 volts. Não é porque eu tenho aqui 5 linhas que são de 1.8 que eu vou medir apenas uma. Eu vou medir todas elas, porque cada uma delas vai alimentar blocos específicos internos ao meu transceiver. E se eu trato de medir apenas uma, possa ser que a do lado não esteja recebendo 1.8 para recepção. E aí já terei o bloco de radiofrequência trabalhando de forma não correta. Vamos ver se temos mais linhas de alimentações por aqui. Não temos linhas que cuidam de bandas, linhas que se comunicam à CPU, que cuidam de bandas, linhas de transmissão, de recepção, frequência de trabalho, mais nada, habilitações, comunicações à CPU e por aqui já não temos mais nada. Atentos porque alguma dessas linhas de alimentações ao transceiver, se estão em curto-circuito, o celular liga. Essas tensões são habilitadas, porém, por haver um curto-circuito, tornam-se bloqueadas, mas o celular vai ter o arranque. Mas o transceiver pode aquecer, o PMIC pode aquecer de forma um pouco mais agressiva, e dentre tantas outras coisas podem acontecer por esses caminhos. Então a gente precisa ficar atento com isso, porque uma coisa é eu ter um aquecimento comum e outra coisa é ter um aquecimento elevado, um consumo de bateria mais elevado. Como exemplo, conectou o celular para ligar, ligou, conectou o chip, tum, a bateria vai sendo descarregada loucamente. Pode ser porque encontra um problema por essas linhas de alimentações. Outras linhas de alimentações, ao estar em curto-circuito, conecta o chip, tum, o aparelho se apaga, mas atualmente já não se comporta mais dessa maneira, porque está havendo os bloqueios. O que eu preciso saber? Da onde vêm as tensões de alimentações para o transceiver? Então VRF, underline GNSS, underline 1P1, Enter, vou avançando e vou descobrindo aonde está o meu PMIC DRF. O que é o PMIC DRF? A unidade de gerenciamento de energia para o bloco de radiofrequência. Aonde ele se encontra? Então, por exemplo, copiei uma linha de alimentação que está lá no transceiver, avancei e cheguei aonde? No LDO de número 23, no regulador de tensão de número 23, que está dentro de quem? O 5002. Quem é o 5002? PMIC principal. Então acabo de descobrir que quem envia as tensões de alimentações para o transceiver trabalhar aqui nesse aparelho é o PMIC principal. Se fosse iPhone, nós teríamos um PMIC dedicado para a radiofrequência, para não comprometer o bloco de PMIC da CPU principal. Alguns poucos Androids têm um PMIC dedicado para a radiofrequência. A maior parte está junto ao PMIC principal e é por isso que dá muito problema em PMIC principal. Por quê, professor? Porque fica sobrecarregado. Então qualquer coisa, qualquer falha, qualquer surto de tensão em regiões específicas, lógica, radiofrequência da placa, pode comprometer o trabalho total do PMIC principal. E aí coloca ele para um funcionamento incorreto. Então, o PMIC principal está alimentando o transceiver. Pulsei a chave power, em alguns segundos essas tensões devem aparecer. Vamos procurar mais uma tensão para garantir que sim, é o PMIC principal que está fazendo essa alimentação. Vem aqui, procuro VRF, vamos ver se está também por lá. VRF, underline RX de recepção, 1P2 avanço. E vamos ver da onde está vindo já essa tensão de alimentação. Vejam que ela está interligada a outras linhas. Então ela mudou de nome. O nome dela já não vai mais ser esse que a gente está pesquisando. Vem, passou por essa bobina, está aqui, ó, VRF TRX 1P2. Então o avanço
e vamos ver de onde está vindo essa alimentação, do LDO de número 17. VLDO de número 17, que está acoplado dentro de quem? PMIC principal. Então a unidade do Power Manager de gerenciamento de energia para o bloco de radiofrequência, a saber, transceiver, nesse aparelho, vem proveniente do PMIC principal. Dessa forma vocês vão conseguir localizar cadê o meu PMIC DRF. Sabendo que está acoplado dentro do PMIC principal, pulsem o Power e uma única vez vamos ter que encontrar essas tensões de alimentações. Começamos medindo sem chip conectado. Tá? Joia, vão aparecer e desaparecer. Vão ter que tentar localizar, habilitar as coisas e desaparecem porque não encontram o seu perfeito funcionamento. Beleza? E dessa maneira a gente consegue ir seguindo em busca de aprendizado, interpretação correta dos esquemas elétricos e aplicação na prática também. Vamos, nos próximos vídeos, falar a respeito das linhas que estão se comunicando com a CPU e que estão interligadas em filtros de frequências e amplificadores de sinais. Muito obrigado, até a nossa próxima aula.